Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa terceira live da nossa maratona de lives. Bem-vindos, boa noite. Olha quanta gente aqui, Gislaine, Rosilane. Olha, muito obrigada aí pela participação, pela presença. Vocês viram que o tema de hoje, o tema já é forte, hein? É muito, muito interessante. Eu já estou muito curiosa para saber mais aqui nesse bate-papo. Nós vamos falar da autocrítica ao autoempoderamento. Como podemos transformar isso que é, né, muito comum nos dias de hoje, principalmente para nós, né, mulheres, que temos essa pressão, e muitas vezes, né, sofremos essa pressão externa, mas na maioria das vezes a pressão, essa cobrança, ela vem de nós mesmos. Mas temos 6 tipos de empoderadores naturais dentro de nós. Vocês sabiam? E quem vai falar sobre isso, nosso convidado super especial de hoje, é o psicólogo Helder Camei, que ele é mestre em psicologia social. É uma das maiores referências de psicologia positiva no Brasil, fundador do Instituto Flow, presidente da Associação de Psicologia da América Latina. Olha, ele entende muito. E vai nos esclarecer muitas dúvidas de vocês. Vocês sempre me mandam, né? Poxa, eu tô tão para baixo, eu gostaria de ver mais a vida pelo lado positivo, mas como? Como a gente pode fazer isso, né? Quando a gente não tem o hábito, não tem esses gatilhos, a gente não tem nada externo que possa nos ajudar. Como procurar, né, esse lado positivo, uma motivação dentro de nós mesmos, né? Quero que vocês enviem perguntas, hein? Quero vocês participando, enviando aqui o aviso da nossa live para as amigas, para os amigos. Helder, cadê você, meu querido? Seja muito bem-vindo. Helder Camei. Olha, eu acompanhei aqui os posts dele, as lives, outras que ele sempre tem feito. Aliás, quem não segue ainda o Helder nas redes sociais, tem que estar acompanhando. Vamos lá, Helder. Tô aqui te esperando, hein? Enquanto isso, quero vocês aqui, minhas lindas, meus lindos, que estão aqui com a gente, que vocês, vamos junto comigo aqui, olha. Pega esse aviãozinho que vocês estão vendo aqui abaixo, olha. Neste momento, vamos enviar o aviso dessa live para nossa lista de amigos. Pode convidar 5 ou mais. 1, 2 e já. Vamos todos aqui, ó. Pega o aviãozinho, clica aqui e já avisa as pessoas mais próximas que você já está aqui participando da live. Já estou fazendo a minha parte aqui, hein? Ó, quero avisar vocês também, mulheres. Primeiro, agradecer quem já está inscrita aqui na nossa Semana da Mulher de Atitude. Já temos mais de 30 mil mulheres inscritas. Vai ser um conteúdo incrível, só que será exclusivo só para as inscritas. Não vai ser só no Instagram, vai ser em várias plataformas. Então, para se inscrever, eu já deixei o link lá na minha biografia. É gratuito. Já temos várias embaixadoras que eu estou muito orgulhosa delas fazerem parte desse movimento também. Então, quero parabenizar quem é uma mulher já de atitude, porque já tomou a atitude de se inscrever. E quem ainda não se inscreveu, corre para lá, hein? Corre para lá para ficar por dentro, para participar do nosso grupo de WhatsApp. Que por lá a gente já está comunicando todos os avisos aí para vocês. Deixa eu ver se o Helder já está por aqui. Helder. Enquanto isso, quero saber as dúvidas de vocês. Lá em como vai ser a nossa Semana da Mulher de Atitude. Quem tem alguma dúvida, quem tem alguma pergunta, alguma sugestão. Opa! Aqui é. Oh, boa noite! Saudações positivas. Olha, eu queria te saudar aqui, dar as boas-vindas com música e tudo, porque eu já sei que você, além de ser, claro, um psicólogo maravilhoso, uma referência maravilhosa para todos nós,
Eu sei que você gosta de dançar, que você tem seus outros talentos que muitas pessoas não conhecem. Me falaram que você dança, eu falei, eu também gosto. Vou botar uma música pra gente começar com o nosso bate-papo. Ah, eu gosto sim. Gosto bastante. Ó, saudações positivas, boa noite para você, para todas as mulheres aí do Brasil, mulheres de atitude. Gratidão por participar por essa oportunidade, né? E dê uma olhada esse projeto, esse movimento que você idealizou, Mulher de Atitude, é muito bonito, né? De inspirar mulheres a assumir o protagonismo nas suas vidas. Tem tudo a ver com a psicologia positiva, com o que eu acredito, né? Tem a ver com a sua história, né? Quer dizer, você é uma... Não poderia ter uma pessoa melhor, uma referência melhor, né? Para liderar esse movimento, né? Porque você é a pessoa multifuncional, é atriz, é modelo, é apresentadora, é empresária, é empreendedora social. Tudo que você foi bem sucedida, né? E participou da Dança dos Famosos, foi vencedora, participou da Fazenda, foi vencedora. Então, isso tanto você é uma mulher de atitude, guerreira, vencedora. Inclusive, na psicologia positiva tem um nome para essa característica. Chama-se garra, né? Chama-se garra. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. O pessoal que acho que está É? falando que está um será que você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tô. A imagem aí que ficou um pouco, que tá um pouco ruim. Deixa eu tirar o Wi-Fi A e pôr no imagem teu. aqui. Se eu fizer isso, gente, se cair eu volto. Peraí, vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora Se melhorou agora? melhorou. Melhorou? Aba, voltamos. Melhorou. Tá Eu falo bom. que na vida, nas redes sociais, a nossa vida também é assim, nem tudo sai perfeitinho, a gente tem que se adaptar, né? E não pode desistir de cara, não, né, Helder? Esse é um É dos. verdade. Não desistir, né? Eu estava dizendo assim que isso que vocês estão chamando de mulher de atitude e tal, tem um nome na psicologia positiva para essa característica, chama-se garra, né? Em inglês grit, garra. Inclusive é o nome de um livro que é um grande best-seller, chama-se Garra, um best-seller no mundo inteiro, né? E é um trabalho de doutorado de uma psicóloga chamada Angela Duckworth, que pesquisou nas escolas o que levava, qual era a característica que levava as crianças, jovens, adolescentes a serem bem-sucedidos na escola e depois adultos no trabalho. E ela identificou uma característica mais importante do que inteligência ou talento, que é o que ela chamou de garra. E a definição de garra, tecnicamente, é a composição de duas coisas. Paixão por aquilo que você está fazendo, mais perseverança. Então, quando você é apaixonado por algo que você faz, né, e tem perseverança, porque a primeira coisa é você gostar daquilo que você faz, para você fazer com amor, com motivação, né? Mas precisa ter a perseverança também, senão vira aquelas paixonites que é fogo de palha, mas não consegue durar muito tempo, porque quando chega a dificuldade, né, em algum momento a gente vai enfrentar dificuldades para transpor, a pessoa acaba desistindo. Então, se você tiver a paixão mais a perseverança, você terá esse componente garra, que é aí o fator de sucesso, né, tanto nas escolas quanto no trabalho. E Helder, mas você acha que a garra em si, ela é algo que pode ser trabalhada, que deve ser trabalhada desde a infância, ou é algo que alguém que mesmo que não sinta que tenha isso natural dentro dela, ela pode despertar de alguma forma? Existe algum exercício ou realmente com acompanhamento profissional? Como a gente pode de repente pegar, né, uma mulher que tem uma autocrítica sobre ela mesma, né, muito forte, que pode ter vindo de forma externa e ela, né, interiorizou isso e acreditou que ela é só isso, como ela pode mudar, né, o caminho, a forma de pensar e de se ver? Aliás, essa pergunta é muito importante, né? Porque senão a pessoa fala assim, não, eu não sou perseverante. E aí já Ah, desiste, né? Não, isso pode ser desenvolvido, né? Então, a garra, ela pode ser desenvolvida,
né? Paixão, o componente da paixão é algo que a gente precisa descobrir, né? Você não se apaixona assim porque eu quero me apaixonar. Não, né? É algo que você descobre, olha, isso aqui eu tenho paixão por isso, eu tenho paixão por aquilo, né? A paixão você descobre. Agora, a perseverança, a gente pode treinar, né? A gente pode se exercitar, né? O autocontrole, a força de vontade, a perseverança, né? Então, exercitando todos os dias, a gente vai melhorando. A capacidade da perseverança, ela é uma habilidade como qualquer outra que você treinando, você vai ficando cada vez melhor. Então, isso pode ser desenvolvido, né? Com certeza. E uma vez desenvolvido, você acha que a gente consegue utilizar em todas as áreas da nossa vida? Porque às vezes eu percebo que eu tenho mais facilidade, por exemplo, em assuntos profissionais, em ter mais garro, mais perseverança, né, passar mais por cima dos obstáculos, porém em assuntos pessoais a coisa já dificulta mais. Cada um acho que encontra dificuldade né, num setor ali, numa área da vida. Isso também pode ser trabalhado? Ou é porque talvez ela tenha mais paixão, ela se encontre mais naquele momento em que ela está, né, no trabalho, que ela se sente mais realizada ali? Como que a gente pode tentar equilibrar? É claro que o equilíbrio perfeito nunca será possível, mas ter mais harmonia, né, entre todas as áreas, né, que a gente se propõe a estar realizando, a estar se desenvolvendo. Exatamente, né? Então, assim, a gente não vai ter a mesma perseverança para todas as coisas, porque a gente não tem a mesma paixão para todas as coisas igualmente. Então, aquilo que você tem mais paixão, você vai perseverar mais. Aquilo que você não gosta muito, sua perseverança vai ser baixa naquilo, né? Mas uma das maneiras da gente aumentar isso é enxergando o propósito, né? Então, se você encontrar um propósito maior, um propósito significativo, algo que realmente valha a pena, né? Você vai criar essa motivação, essa energia para você persistir, para você ir em frente. Então é importante ter um propósito, ou você definir um propósito bem estabelecido, ou você encontrar um propósito que seja significativo, que traga sentido para a sua vida, né? Em relação a essa atividade, esse projeto, esse trabalho, esse movimento, né? E existe alguns exercícios ou algum ponto de partida para quem às vezes não tem, né, um aconselhamento profissional, para quem não tem um exemplo próximo de alguém que passe, né, pelas mesmas dificuldades e conseguiu ultrapassar esses 6 tipos de empoderadores, assim, que tem dentro da gente, como a gente pode começar a ter uma ideia de quais são eles e como a gente dá deles, né? Sim, sim, sim. Então vamos falar do tema, né? Que é a autocrítica, da autocrítica ao autoempoderamento, né? É curioso, né? Porque a gente reclama muito que as pessoas são muito críticas, e são mesmo. Mas a gente fala, minha mãe só me critica, o meu pai só me critica, né? O meu chefe no trabalho só me critica, né? Reconhecer que é bom, não reconhece, não elogia, mas criticar, critica, né? Então, os meus seguidores me criticam na internet, né? Então a gente reclama que as pessoas criticam muito. Mas a pessoa mais crítica de nós somos nós mesmos, né? Porque mais do que todo mundo, a gente é quem mais se critica, sem perceber, isso que é pior, né? Porque os outros a gente critica e fica com raiva da pessoa. Mas a gente se critica e não percebe. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que hipoteticamente, né, uma moça começou a sair com um cara faz pouco tempo, ainda recente, mas o cara não quer saber. Não foi, não rolou, tal, né? E aí a moça estava ali toda afim do cara e chega para uma amiga, né, triste, vai se consolar lá e falar, amiga, puxa vida, tô chateada porque aquele cara que eu tava saindo, o cara não tá afim, enfim, falou para mim que não tá afim e tal. E aí esta amiga fala assim para você, claro que ele não ia ficar afim de você mesmo, horrorosa do jeito que você é, olha esse cabelo, você, né, não se cuida, se veste mal, é feia, né, não tem estudo, não tem educação, né? Imagina se uma amiga sua falasse isso para você quando você estivesse mal.
Você ia dizer que Uhum. essa é uma grande amiga? É. Só que a gente fala isso pra gente mesmo, né? Na hora que o cara falar não quer saber de nada e a gente começa, também, né? Puxa vida, feia do jeito que eu sou, do jeito que, né? Baixinha do jeito que eu sou, com esse cabelo, olha, eu não tenho faculdade, ele deve me achar burra. Quer dizer, a gente não falaria isso para uma amiga, mas a gente Uhum. fala para a gente mesmo, né? Só que quem deveria ser nossa melhor amiga, nosso melhor amigo, somos nós, né? Se você não falar isso para sua amiga, você não deveria falar isso para você mesmo, né? Uhum. Então, puxa, se uma amiga chegasse para você e falasse, estou chateada e tal, né? O que você ia fazer? Puxa, você ia ser empática com essa amiga, você ia ser compassiva, você ia ser gentil, né? Você ia ser compreensiva, você ia ser bondosa, você ia ser amorosa com essa amiga, né? Que está ali sofrendo, né? Por alguma situação. Então, essa mesma atitude que a gente tem com uma pessoa querida, a gente tem que ter com a gente, que nós deveremos ser a nossa pessoa mais querida, né? Quem a Uhum. gente mais ama tem que começar pela gente, né? Então, a gente tem que ter essa atitude, né? De empatia para consigo mesmo, né? Mas Compaixão. o inverso também, de forma exagerada, pode ser um bloqueio para a pessoa não crescer também, quando ela acaba recebendo, talvez, essa crítica ou essas observações sobre ela mesma. E ela tem tanta autoestima, ela se sente tão, né, superior, sem defeitos, né? Ao invés dela. Ela usa isso para não se colocar para baixo, então ela se sente, eu tô certa, aquelas pessoas que se acham certas o tempo todo e não ouvem, né? As pessoas de fora, as observações sobre ela mesma. Isso também eu acho que acaba fazendo mal, né? Porque bloqueia o crescimento, ela enxergar os pontos de melhoria, né? Exatamente, né? Então, tudo na vida, assim, a gente precisa ter equilíbrio, né? Equilíbrio. Inclusive, já que você citou isso, já vamos começar com um dos empoderadores, dos 6 empoderadores. Um deles chama-se temperança, né? É uma virtude, temperança. E Ó, temperança aí, bota um caderninho aí. Ó, eu tô com a minha caneta aqui marcando tudo. é temperança. O que significa temperar? Olha, quando você vai cozinhar, vai fazer uma salada, você tempera a comida, né? Você tempera com sal, por exemplo. Se você colocar sal demais, vai ficar salgado. Se você colocar pouco sal, vai ficar insosso. Então tem uma medida certa do tempero. Então, temperança é o equilíbrio, é a medida certa. Nem excesso e nem a falta. Em relação às críticas, em relação às emoções, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Aristóteles já disse lá na antiguidade, olha, sentir raiva é fácil, mas sentir raiva na intensidade certa, na medida certa, no contexto certo, no momento certo, em relação à pessoa certa, isso é que é difícil, né? Porque não tem problema nenhum sentir raiva, nós somos seres humanos, é normal. Mas a gente tem que sentir no momento certo, na intensidade certa, direcionado para a pessoa certa, né? Porque às vezes no trabalho, teu chefe brigou com você. Aí você ficou super irritado com o chefe. Chega em casa, desconta no marido, no filho, na esposa, no pai, na mãe, no cachorro, né? Então, quer dizer, você está direcionando essa raiva para a pessoa errada, não, ela não tem culpa, né, de você estar assim. Então, o equilíbrio é fundamental. Então, essa virtude chama-se temperança, é um dos nossos empoderadores, né? Então, a gente tem que temperar, tem que medir, né, corretamente. Então, também, se a pessoa chegar cheia de autoconfiança, mas excessivamente, a ponto de exceder a realidade, né? Isso também é ruim, né? Então, por exemplo, se eu chego e falo, não, vamos supor, eu tenho uma prova importante, né? Eu falo, não, eu sou super inteligente, eu sei tudo, eu manjo pra caramba, então eu não preciso estudar. Aí eu não estudo, tô mal na prova, né? Então esse excesso de confiança fez eu não estudar, né? Então eu tenho que ter autoconfiança, autoestima e dar o valor dentro do meu valor real, né? Ele tem que ser realista. Se ele for excessivo, aí eu posso cair numa arrogância, né? Que posso acabar me prejudicando por isso e também posso acabar afastando as pessoas com essa atitude, né?
Porque essa é uma pergunta até que já me fizeram, né? Poxa, Karina, como é você sentir que você é tão independente? Você foi atrás, né, dos seus sonhos, você fez produção independente, você não tem como é se sentir assim? Eu acho que a gente não pode ter essa soberba de achar que a gente não precisa de ninguém. Eu falo que precisar, né, como algo de dependência, isso é ruim. Mas a gente sempre, qualquer pessoa que está do nosso lado, ou que nos fornece alguma coisa, eu não estaria aqui agora se não tivesse alguém que tivesse feito essa cadeira, essa luz, enfim. Então tá tudo interligado, né? Não existe, por mais independente que sejamos, né? E que a gente não precise do outro, a gente acaba precisando sim, porque É, somos, né, uma rede de apoio, né? A vida, o mundo, estamos todos ali ligados, né? Não tem como. Eu acho que por isso que é importante a gente não ter essa soberba de achar que está acima de ninguém, que não precisa perfeitamente. não se autocriticar, mas também evitar criticar os outros, né? E uma virtude dentro da temperança que ajuda muito em relação a isso que você está dizendo, para a gente não entrar nessa soberba, nessa arrogância, chama-se humildade, né? Chama-se humildade. Humildade não tem nada a ver com baixa autoestima, como algumas pessoas já acham. Humildade tem a ver com você ser pobre, você ser inferior, você ter autoestima baixa, não tem nada a ver com isso. Se a gente pegar na história da humanidade, os grandes líderes da humanidade, principalmente os líderes espirituais, né? Ou grandes líderes, por exemplo, pegar Gandhi, né? Pegar o Mandela, foram líderes extremamente humildes, né? Mas o fato deles serem humildes não quer dizer que eles tinham baixa autoestima e falaram, não vou conseguir, não vai dar certo, mudar o mundo não vai dar, acabar com o racismo não vai ser possível. Né? Não, pelo contrário, eles pensavam grande. Sim, nós podemos mudar o mundo. Né? Gandhi já dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então nós podemos mudar o mundo, mas ao mesmo tempo ele era extremamente humilde. Então não são coisas que excludentes. Na verdade, elas podem andar juntas e devem andar juntas. Né? Porque a humildade é que vai temperar a autoconfiança. Né? Então, a autoconfiança é importante, mas junto com a humildade para que haja o equilíbrio. Ela que vai, uma coisa vai temperar a outra. Né? Eu acho que isso faz parte de saber reconhecer o valor de todos, né? Saber que todos têm as suas qualidades, os seus valores, e assim é uma forma da gente se auto, não se autocriticar tanto, né? Não se auto-sabotar. Porque às vezes a gente se Isso. apega, principalmente, eu acredito, até ia te perguntar se essa autocrítica é algo que vem mais à tona nas mulheres, pelo que você ouve, pelo tantas lives, pelo seu trabalho que você faz, é algo que aflorou mais nas mulheres nos últimos anos, né, nesses últimos tempos, por elas quererem dar conta de tudo, às vezes assumir coisas que antigamente elas não assumiam, que era algo mais masculino. O fato delas terem hoje tantas responsabilidades e acharem que para serem completas precisem, né, assumir tantas coisas. Essa pressão, É. assim. Eu tenho a impressão que sim. Eu não posso afirmar assim com certeza, porque eu não tenho uma estatística para dizer que a mulher é mais autocrítica que o homem. Mas eu tenho a impressão que sim, porque a mulher ela é muito exigente para consigo mesma, né? Ela é muito exigente em todos os sentidos, né? Então começa na aparência, né? Então a aparência, o peso, o cabelo, né? Então a pele, né? Então ela já começa na aparência e ela se cobra muito uma exigência de perfeição. E eu tenho a impressão também que a mulher brasileira ainda mais ainda do que as mulheres em outros países. Né? A mulher brasileira é vaidosa, né? E então acho que aqui a cobrança é grande, né? A autocobrança é grande, mas também as mulheres se cobram entre si, né? Acaba sendo um contágio social, né? Um movimento social que já está disseminado na cultura. Quer dizer, você vai falar, não, mas quem começou já é cultural, né? E ela acaba crescendo desta maneira e se exigindo muito essa perfeição. Né? Então eu tenho a impressão que a mulher é mais autocrítica e a brasileira mais ainda. Né? Não tem uma estatística para dar, mas eu acredito que sim. Mas Então, eu acho.
acaba se cobrando mais com relação ao sucesso profissional, né? Acho que ao status, Isso. né? Também tem esse outro lado, né? Tem. No homem tem muito esse lado, né, de ser bem-sucedido financeiramente, no trabalho, financeiramente, né? Então ele se cobra muito nesse. Se ele não estiver indo bem no trabalho financeiramente, ele vai se sentir fracassado, né? Aí a autoestima dele cai, né? Então eu acho que tem este lado também, né? Enfim, nós nos cobramos muito, né? E talvez nós devêssemos pensar em reduzir um pouquinho essa exigência. Se a gente é muito exigente para conosco, se a gente é muito perfeccionista, né? Então, lembrando que, é claro, não é você deixar de ser, né? É o equilíbrio. Lembra que eu falei do equilíbrio, né? Então, claro, não vou ser nada perfeccionista, vou avacalhar, não, também não, né? Quero fazer bem feito, mas não precisa ser perfeito, né? Então, farei bem feito tudo que eu fizer, mas não precisa ser perfeito, porque a perfeição é impossível. E essa cobrança da perfeição só vai nos trazer frustração, só infelicidade, só satisfação. Então acaba sendo um sabotador, um autossabotador na nossa vida, o perfeccionismo, né? A gente tem que querer fazer bem feito, né? Mas não perfeito, né? Então, às vezes, as pessoas que estão lá com a exigência 100%, quero perfeição, eu sugeriria assim, baixa 20% da sua exigência, em vez de exigir 100%, 80%, né? 80%, né? E aí você consegue fazer tudo dentro desses 80%, fazendo tudo bem feito, né? E com tranquilidade, não com sofrimento, não com angústia, não com insatisfação. Senão fica aquela pessoa que nada tá bom, né? Nada tá bom. Então ela nunca tá feliz consigo mesma, ela não tá feliz com o trabalho. Você planeja uma viagem e as coisas não vão acontecer do jeito que você planejou 100%. Alguma coisa vai dar errado, né? Um dia que você planejou um parque vai chover, né? E isso faz parte da vida. Então, se a gente exigir o plano perfeito, que tudo aconteça perfeitamente, a gente vai se frustrar sempre, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade também, essa abertura, essa capacidade de se adaptar ao que está acontecendo, né? Sem colocar aquela exigência de perfeição. Porque eu acho que existe muito aquela utopia da felicidade como, né, algo perfeito, como, poxa, se eu tô triste um dia porque eu não encontrei a felicidade, aquela eterna busca pela, né, pela felicidade 100%, 24 horas por dia. Eu acho que se a gente foca nessa felicidade, acho que realmente a gente nunca vai conseguir né, estar feliz, às vezes em momentos que eram para ser maravilhosos, né? Uhum, isso, exatamente, né? Então, acho que isso seria uma das coisas. Vou falar dos outros empoderadores, né? Nos dois, temperança e humildade. A humildade faz parte da temperança, né? É uma força de caráter, faz parte porque ela nos ajuda a equilibrar, né? Sim. Agora, uma outra virtude que a gente pode utilizar, né, para nos empoderar. Aliás, vou explicar um pouquinho esse conceito que eu estou chamando aqui de empoderador, né? Da mesma forma como nós somos as pessoas que mais nos criticamos, mas a gente reclama que os outros nos criticam, quando a gente está para baixo e a gente quer, né, está precisando levantar o astral, a gente busca isso nas pessoas. Então, eu quero que alguém levante o meu astral, alguém me anime, alguém me motive, né? Então, eu espero que o meu cônjuge faça isso para mim, a minha mãe faça isso comigo, né? As minhas amigas me levantem para cima, né? E se isso não acontece, eu me frustro, né? Então, eu fico dependendo do outro para eu melhorar ou para eu me sentir bem, né? Da mesma maneira, como eu sou a pessoa que mais me critico, né, e não deveria, eu também devo ser a pessoa que vai me empoderar. Então, se eu preciso disso, né, eu é que tenho que ser a pessoa que vai me motivar, né? Uhum. Então, por isso que eu estou chamando de da autocrítica ao autoempoderamento, né? Uhum. E aí, a maneira da gente se empoderar é a gente perceber que nós já temos dentro de nós todas as forças que nós precisamos para ser felizes, né? Para sermos felizes e bem-sucedidos. A gente já tem todos os recursos internos que a gente precisa. A gente já tem toda a experiência, toda a luz, toda a habilidade, todas as virtudes. Está dentro de nós.
a gente só precisa ativar, a gente só precisa acessar, a gente só precisa se conectar com isso e utilizar, e manifestar, e colocar para fora, né? Então, um desses empoderadores é a virtude chamada humanidade, que engloba o amor, engloba a generosidade, né? Engloba a empatia. Mas é importante a gente lembrar que esta força da humanidade, ela deve envolver nós também, né? Então não é só os outros, porque também acontece muitas vezes com algumas mulheres elas serem prestativas demais para com os outros, amorosas demais para com os outros, mas não para consigo mesma, né? E aí ela acaba deixando, negligenciando seus sonhos, suas vontades, seus desejos, suas necessidades, sempre para atender a necessidade do outro. Então, para atender a necessidade do marido, dos filhos, ela se coloca em último lugar, né? Dos pais, né? Da mãe e tal, e se coloca em último lugar, né? E aí nunca sobra tempo para si mesma. Então, é importante a gente ser amorosa para com os outros, para com os familiares, filhos, maridos, pais, mas também para conosco. Não esquecer disso, né? Então, no momento de algo deu errado na sua vida, né, em vez de se autoflagelar e ficar se autocriticando e se julgando, se autodepreciando, não, sabe, ser compassivo para consigo mesmo, ser empático para consigo mesmo. Falar, olha, não deu certo, né? Tô sofrendo sim, sabe? Fiquei chateado assim, tô triste sim, né? Mas isso faz parte da vida, isso faz parte da humanidade, isso faz ser humano. O ser humano não acerta sempre, o ser humano não, né? Nem tudo dá certo, né? Nós não somos perfeitos, então isso acontece, faz parte da vida, né? E aí você se acolhe, né? Com gentileza, com generosidade, com amorosidade, com compaixão para consigo mesmo, né? Então é importante ter também esse equilíbrio da humanidade amorosa para consigo mesmo e para com o outro, né? De forma equilibrada, tá? Eu acho Isso que seriam. essa é uma questão de muitas mulheres quando se tornam mães, né? Também, olha, eu me dou 100% para o meu filho, mais um tanto para o meu marido, para casa, e, enfim, estou realizando o meu sonho de família, mas estou infeliz. Eu sinto que eu me sinto ainda vazia. Eu recebo muitas mensagens de mulheres assim. Eu acho que isso tem a ver também, que apesar de estar realizando um sonho, talvez elas estejam deixando outros para trás, algo que fosse só delas, né? Ou esse autocuidado, essa autoaceitação. E é importante tentar dosar isso realmente, porque por mais que elas estejam ali, né, doando amor, doando tempo, por dentro alguma coisa está morrendo, né? E eu acho que isso, em algum momento da vida, vai fazer muita falta, né? É. E a mulher, ela tem, né, esse coração muito grande, essa amorosidade muito grande, né? Então, o que eu vejo, às vezes, que falta mesmo é voltar para si. Eu vejo que as mulheres são muito amorosas para com os outros. Às vezes, o que eu percebo é que falta para consigo mesmo. Uma outra virtude, um outro empoderador é a sabedoria, né? A sabedoria. Então, a sabedoria tem que contrabalancear com a humanidade, né? Então, a sabedoria vem do conhecimento que eu adquiro, né? Vem de eu utilizar de maneira inteligente, de maneira adequada, de maneira sábia, né? Os recursos que eu tenho, né? De me comportar de forma sábia, né? De ter sabedoria nas palavras, nas minhas ideias, nas minhas ações, né? E a sabedoria é algo que a gente pode desenvolver, né? Porque vem do aprendizado. Então você, tendo interesse em aprender, tendo interesse em crescer cada vez mais, né? Com curiosidade, né? Buscando, fazendo cursos, lendo, né? Então eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir palestras, eu gosto muito de fazer cursos, e tudo isso vai trazendo conhecimento para mim, que na medida que a gente põe em prática, isso se transforma em sabedoria, né? A sabedoria é o conhecimento aplicado, é o conhecimento em ação, o conhecimento em prática, né? Porque se eu tenho um monte de conhecimento, mas eu não uso, né? Não é sabedoria. Ele vai se tornar sabedoria quando eu, de fato, aplico aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, né? Então a gente tem que desenvolver isso também, né? Então, às vezes, a mulher acaba sendo muito emocional,
age emocionalmente. Eu estou falando aqui mulher porque a nossa live é voltada para as mulheres, né? Claro que o homem pode ser também, né? Mas às vezes a gente é muito emocional, né? Age mais impulsivamente e às vezes falta sabedoria na decisão, na atitude, no comportamento, né? Então parar para pensar, né? Parar para pensar com prudência, com raciocinando, né? De forma criteriosa, é, analisando prós e contras, né? Então Uhum. tentando ter uma perspectiva geral sobre a situação, né? Tentando enxergar um quadro maior ali, aquilo que você, na situação que está acontecendo. Então ter esta sabedoria. E sabedoria a gente pode desenvolver, né? Aprendendo, não tem jeito. A gente Uhum. aprende com a vida, mas a gente pode também, para não tomar tanta porrada assim, né? E só aprender, né? Apanhando na vida, a gente pode aprender com pessoas mais experientes, né? Com pessoas que ensinam, com pessoas que têm algum tipo de conhecimento desenvolvido, né? E aí tem livros, tem vídeos, tem palestras, tem cursos, né? Que a gente pode aumentar essa sabedoria também. Porque eu percebo, e eu mesmo muitas vezes me pego assim, às vezes, falo, poxa, isso aqui eu já aprendi, eu já sei como fazer, eu já li sobre isso, eu já tenho a consciência de que é assim que eu tenho que fazer, mas quando chega o momento, a gente realmente, pela força do hábito, acaba agindo pelo emocional, repetindo às vezes a mesma atitude que, né, que já sabia que teria que fazer de forma diferente. Eu acho que isso também é um exercício diário, é algo que a gente tem que ir repetindo e repetindo para isso, né, se introjetar em nós e ser algo natural, né? Se é algo Exato. que a gente tem há muito tempo de uma maneira. E mais uma vez, a humildade é importante aí, porque se a gente não tiver humildade, a gente fala, não, eu já sei tudo. Né? Se você já Uhum, acha que sabe, você não aprende mais. Né? Os uhum, grandes mestres, os maiores sábios da humanidade, né, eram humildes em relação à sua sabedoria. Eles eram os homens mais sábios, e ao mesmo tempo eles falavam, eu não sei nada. Né? Já Sócrates está aí para dizer, né? Sócrates na Grécia Antiga era o homem, foi considerado o homem mais sábio do mundo, né? E quando perguntaram para ele, olha, você é o homem mais sábio do mundo, ele respondeu, só sei que nada sei, né? Mas ele não está falando isso assim, não, porque eu quero. Não, ele realmente ele falou, só sei que nada sei, porque ele tem consciência de que o que a gente sabe, por mais que seja, não é nada, perto do que a gente não sabe, né? Então, a sabedoria, o conhecimento é infinito, a gente sabe é nada, é uma poeirinha, né? Então, agora, se eu achar que sei muito, eu paro de aprender. Então, os grandes mestres, os grandes sábios, eles aprendem até o último dia de vida, porque eles sabem que conhecimento nunca vai esgotar, né? e isso é maravilhoso, eu acho que é isso que também que é o combustível, né, da vida, a gente saber que tem muito a se aprender, a crescer e a conhecer, né? Para mim, acho que cada desafio, ao invés de me colocar para baixo, cada obstáculo me faz ter vontade de aprender a fazer melhor. Acho que quando a gente encara dessa forma, os obstáculos ficam, acho que não tem tanta força como, né, como poderia ter se a gente achar, poxa, mais um problema, né, na minha vida. Eu acho que os obstáculos são sinais da onde a gente ainda precisa melhorar, né? É um ponto para a gente se reconhecer e falar, poxa, se eu estou tendo dificuldade aqui, é aqui que eu vou prestar mais atenção. Aqui é um ponto onde eu tenho que ter mais sabedoria, onde eu tenho que olhar mais, crescer, né? E eu comento sobre isso porque as mulheres também é algo que vem com relação a casamento, e elas falam, poxa, no meu casamento eu tenho uma dificuldade X porque nós somos incompatíveis. Eu falei, poxa, que aí é uma boa oportunidade de crescimento, né? Então a gente encarar essas falhas que dos seres humanos, da mulher, do homem, uma grande oportunidade para crescer. Aliás, eu amo essa palavra oportunidade, né? Eu amo essa palavra oportunidade, porque em qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer crise, sempre existe uma oportunidade ali escondida, né? Sempre tem Uhum. uma oportunidade. Então, se a gente começar a olhar, né, buscando, procurando qual é a oportunidade que tem aqui, né, a gente vai conseguir lidar muito melhor, né, com todas as situações da nossa vida. Isso é sabedoria, você encontrar a oportunidade
numa crise, olha, estou no meio de uma pandemia, né? Qual é a oportunidade aqui, né, que existe? Olha, meu trabalho não está dando para realizar, não posso fazer presencial, a loja está fechada, né? Qual é a oportunidade, né, que eu tenho de crescimento, de aprendizado aqui, né? Então, isso é realmente sabedoria. Um outro empoderador, né, uma outra virtude seria a coragem, né? A coragem. A coragem, ela é necessária, né? Porque se a gente não tiver coragem, na verdade todos nós temos a coragem, a gente só precisa usar, né? Então, se a gente não usar a nossa coragem, a gente vai ficar sempre na nossa zona de conforto, né? E na zona de conforto não tem crescimento, né? Uhum, Então, se eu estou na minha zona de conforto, eu estou no meu local seguro, né? Aqui eu uhum, estou confortável, me sinto seguro, mas aqui não tem crescimento. Porque se eu quiser crescer, eu vou ter que sair da zona de conforto. E para sair da zona de conforto, eu vou ter que enfrentar o desconhecido. Coisas que eu não sei, coisas que eu não sei fazer, coisas que eu não sei se eu sei controlar, ou que eu pode estar fora do meu controle, habilidades que eu ainda não desenvolvi, vou ter que desenvolver, né? Aprendizados que eu vou ter que adquirir, né? Então, aí tem o crescimento, mas eu preciso de coragem. E para a gente uhum. chegar na autorrealização, né? A realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, a gente vai precisar de coragem, né? Então, eu nunca fui uma pessoa muito corajosa. Desde de criança, né? Eu sempre fui muito medroso, né? Eu era muito magrinho e tal, é, e era muito tímido, muito introvertido e sempre era muito medroso também. Então, nunca fui uma criança, um jovem corajoso, né, que faz coisas assim perigosas e arriscadas, nem nada. Então, esse sempre foi um desafio para mim. No momento que eu fiz a minha transição de carreira, né, que eu trabalhava em empresa e tudo mais, no momento que eu resolvi sair da empresa, trabalhando numa grande empresa, uma grande marca, numa grande indústria na área de bem-estar lá. E na hora que eu decidi sair para montar a minha própria empresa, que é o Instituto Flow de Psicologia Positiva, né, eu precisei de coragem para trocar o certo pelo duvidoso. Né? Você ter um bom emprego, um bom salário, ótimos benefícios, e você abandonar tudo isso, né, para abrir a sua empresa, que você não sabe se vai dar certo, né? Você não Então, sabe se você vai ter trabalho, se você vai conseguir pagar as suas contas todos os meses, né? Então, eu precisei usar a minha coragem. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem a coragem dentro de nós. Às vezes a gente... eu não uso a coragem para pular de paraquedas, por exemplo, porque isso é uma coisa que eu não tenho necessidade disso para viver, né? Mas eu tenho necessidade de seguir os meus sonhos para ser feliz, para me sentir hum. realizado. Então, para isso, eu vou aplicar a minha coragem, a coragem que eu tenho, né? E uma coisa que foi importante para eu fazer a minha transição de Esse carreira, é um momento desafiador para você, eu acho, né? Algo maior para dar esse gás, né? A mais, essa coragem maior. Acho que muitas vezes a gente vai relevando, esperando algo que não está satisfazendo a gente, e é preciso algo maior para motivar a nossa própria coragem, né? e esse algo maior é o nosso propósito de vida, né? É a realização dos nossos sonhos, né? Então, tem uma frase que me ajudou muito a ter coragem para fazer essa transição e seguir e montar minha empresa, o Instituto Flow, foi uma frase do psicólogo Abraham Maslow, que muita gente conhece por causa daquela pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Que começa lá das necessidades fisiológicas, segurança. Então, segurança está lá na base da pirâmide. E no topo da pirâmide é a necessidade de autorrealização. Então, Maslow, ele dizia o seguinte, a escolha é sua. Você pode regredir para a segurança ou você pode avançar para a autorrealização. Se você escolher alcançar a autorrealização, você vai precisar enfrentar o medo todos os dias. Né? Porque, puxa, a segurança está na base da pirâmide, mas se eu quero chegar na autorrealização que está lá em cima, no topo, eu vou ter que sair daqui, da segurança, da minha zona de conforto. Para isso eu vou ter que enfrentar o medo, para isso eu vou ter que usar a minha coragem.
Uhum. E eu acho que quando a gente enfrenta, né, acho que um momento desafiador e que onde é necessário o uso, né, o uso dessa coragem, acho que a gente se encoraja cada vez mais, que a gente percebe o nosso potencial, né? Eu acho que isso leva é um crescente que para quem ainda não começou, né, a ir É, em busca do seu propósito de vida, dos sonhos, eu acho que iniciar, dar essa oportunidade, né, de enfrentar um primeiro grande desafio é libertador. Assim, pelo menos eu me senti assim, eu vejo tantas histórias, né, de pessoas que às vezes, olha, foi só eu começar o movimento, foi só eu começar a dar abertura, né? Aí pode começar com pequenas ações, né? Pequenos momentos de coragem, acho que isso engrandece e nos fortalece, né? e é importante, assim, as pessoas terem a consciência de que coragem não é ausência de medo, né? Só, Uhum, mas eu tenho medo. Não, coragem não é não ter medo. Coragem é fazer apesar do medo, né? Então, uhum, porque, claro, se o que a gente não tem medo, você não precisa ser corajoso, né? Ah, é, eu beber água, eu não tenho medo dessa garrafa, então não tem nenhuma coragem em beber a água, né? A uhum, coragem, ela existe exatamente aonde tem medo. Então, aonde há medo, se eu não me paralisar pelo medo, se eu fizer o que eu quero fazer apesar do medo, isso é coragem, né? Então, mas eu tenho medo, não tem problema nenhum, né? A coragem não deixa o medo te paralisar. Então faça com medo mesmo, né? E, e aí você vai estar usando a sua coragem, enfrentando o seu medo e vai chegar onde você quer chegar. Qual mais? Temos mais pontos? Ou Temos mais falta... duas, então, tem mais duas. Então nós falamos de temperança, humanidade, temperança onde faz parte a humildade. Humanidade onde faz parte o amor, a bondade, a generosidade e a empatia. Sabedoria, né? Onde tem aí a perspectiva, a análise criteriosa, o amor ao conhecimento, né? A curiosidade e coragem, né? Agora falta mais duas, então, que seria a justiça, né? Então, olha, é muito importante a gente agir de forma justa, né? Justa. A justiça é a virtude mais importante dos grandes líderes, né? Então, assim, líderes, pessoas que, grandes reis, governantes, né? Líderes dentro de empresas, né? Qual que é a virtude mais necessária para que ele seja nobre, né? É a justiça, tratar todo mundo de forma justa, né? Então, o líder dentro de uma empresa, tratar todo mundo dentro da empresa de forma justa, né? No meio corporativo isso chama-se equidade, né? A gente também fala de imparcialidade, equidade, quer dizer, né? Então, todo mundo, né? Direitos iguais, de forma justa, né? Porque se você for justa para com todas as pessoas, né? Então as chances são grandes das pessoas serem justas com você também, né? Agora, se a gente começa a agir de forma injusta, né? Olha, eu sou um chefe, mas eu não sou um chefe muito justo. Então, o que significa? Eu favoreço alguns que puxam o meu saco. E quem não puxa o meu saco, né, eu desfavoreço. Mesmo que essa pessoa seja competente, mesmo que essa pessoa trabalhe direitinho. Né? Então, eu não estou sendo justo, eu não estou sendo imparcial, eu não estou agindo com equidade. Né? Em algum momento, eu vou ter que pagar essa conta. Né? Isso pode ser que agora eu esteja me dando bem, mas em algum momento, né, eu vou me dar mal. Né? Isso é a lei do dar e receber. Né? Então é dando que se recebe. Né? Tem até uma pesquisa que fala isso, tem pessoas que são, que são doadores, tem recebedores e tem trocadores. Né? Então os recebedores são aqueles que não gostam de dar, gostam de receber. Né? Mas não gosta de dar. Né? Então, olha, para mim, puxa, tudo que vier é lucro. Eu quero ganhar o máximo possível, mas eu não quero dar. Né? Uhum. Outros são doadores, que entram naquela categoria que nós falamos, às vezes a pessoa muito prestativa, muito bondosa, muito generosa, doa, né? Mas tem dificuldade em receber. Né? Isso Uhum. é interessante. Às vezes a pessoa é super
bondosa para com todo mundo, mas se ela está precisando de ajuda, alguém vem oferecendo ajuda, ela não quer, não quer, não precisa, né? Não se deu trabalho, eu estou bem. Então, a pessoa tem dificuldade em receber também. Isso é um tipo de soberba também. Isso também é um tipo de arrogância. Você não aceitar ajuda, né? Então, tem os doadores que não recebem, tem os recebedores que não doam. Tem aqueles que são os matchers, né? Que são os trocadores, assim, os equilibradores, que eles, assim, olha, eu só dou na medida que eu recebo. Né? Então, eu só trabalho aquilo que eu sou pago para fazer, não faço aquilo que eu não sou pago para fazer. Né? Eu nunca vou dar a mais do que a pessoa está me pagando ou me dando. Né? Então, eles são justos, né? Mas nunca vai dar em excesso. Né? Agora, também, eles querem justiça. Então, olha, se eu trabalhei isso, eu quero receber pelo que eu trabalhei. Né? Então, tem esses 3 tipos de categorias. Agora, é interessante, né, que os doadores, eles se dão mal no começo, né, porque eles ajudam as pessoas e, às vezes, as pessoas não retribuem, não reconhecem, né, o valor na mesma moeda. Então, às vezes, no começo, eles se dão mal, mas, ao longo do tempo, eles se dão bem, né? Por quê? Porque eles acabam, né, toda essa atitude de bondade, generosidade que eles vão tendo com as pessoas, em algum momento as pessoas começam a devolver isso. Né? Então, aquela boa ação que você fez, puxa, no momento que você está precisando, aquela pessoa vem e aparece. Né? E aí a vida começa a fluir. Então, é importante a gente agir com justiça, né? Imparcialidade, justiça, como líder ou como parte de uma equipe, né? Mas sempre buscar essa justiça. Isso vai ser importante, né? Dar e receber. Tá fazendo sentido aí, Karina? Sentido, ó, aqui, ó. Olha só, hein? E a última para completar aí os nossos 6 empoderadores, Aliás, falar a última, o pessoal que está nos acompanhando, estamos nos últimos momentos aqui, então pode enviar as perguntas, mandar coraçõezinhos, comentários. Eu vou ativar aqui os comentários para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui as perguntas. Olha aqui, ó, já imaginou como fazer planos para o futuro? Eu me sinto no fundo do poço, o que eu faço para começar a sair daqui? Olha, primeiro passo é já aproveitar esses 6 empoderadores, né? exatamente. Olha, aqui, ó, para ver. Tem gente até da Venezuela mandando abraços, achando que tá ótima lá. Muito interessante o tema aqui, ó. Olha aqui. Qual a melhor maneira de se motivar em meio a um fracasso? Vamos lá. Essas perguntas, né, de quando eu tenho um fracasso, quando eu me sinto no fundo do poço, né? Primeiro a gente tem que ser compassivo consigo mesmo. Então, não começa se autoflagelando, né? Não. Né? Então, olha, reconhece, né? Não nega, tá? Não é negar, não é fugir, né? Porque negar, fugir não vai resolver o problema. Então, olha, eu tenho um problema, né? Estou passando por uma dificuldade, estou numa crise, reconheço isso, né? Aceito isso, sou compreensiva para comigo mesmo, né? Vou ser bondosa para comigo mesmo, né? E ser compassiva, ser amorosa para comigo mesmo, né? O que eu estou precisando? Qual a minha necessidade nesse momento? Procurar me atender à minha necessidade, né? À medida que eu vou me sentindo melhor, eu preciso sair dessa situação, né? E aí eu começar a usar a sabedoria, né? Falar, olha, qual é a oportunidade, né, que a vida está me dando agora? Qual é a oportunidade, né, do universo neste momento? Como eu posso aproveitar essa oportunidade para crescer? Né? Uma pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte, olha, por mais que essa situação esteja difícil, né, ou crítica, mas o que é que eu poderia fazer agora que amanhã, no futuro,
eu vou olhar para trás e enxergar esse momento como a melhor oportunidade da minha vida. Uma dádiva na minha vida isso ter acontecido, né? É curioso porque na hora que a gente está no meio da dor, a gente não consegue ver isso, né? Mas depois no futuro você fala, puxa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquele cara que terminou comigo foi a melhor coisa, foi livramento, porque depois apareceu uma pessoa muito melhor. Aquele chefe que me demitiu e eu fiquei chateado e tal, mas depois o emprego atual, nossa, muito melhor do que o anterior. Então, depois a gente vê que foi bom, né? Sim. Mas a gente não tem dificuldade de enxergar que isso pode estar sendo bom quando você ainda está vivendo aquela situação, né? Então, eu gosto de pensar que quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Eu acredito 100% nisso. Toda vez que uma porta se fecha, outra porta se abre. E a porta que se abre, ela é sempre melhor do que a porta que se fechou, sempre melhor, né? Então, essa porta que se abre tem uma oportunidade incrível de crescimento. Agora, eu preciso atravessar essa porta, né? Ninguém vai atravessar a porta por mim, né? Então, se eu ficar lá chorando, né, e chorando o leite derramado, né, num primeiro momento é importante pôr para fora e tal, mas chega uma hora que eu preciso, olha, agora, né, chega, levantar, né? E qual é a porta? A oportunidade é essa, vou atravessar essa oportunidade, vou agarrar e fazer o que eu preciso fazer, né? Então é sempre a gente procurar encontrar qual é a oportunidade, qual é o aprendizado, qual é o crescimento, né? E o que eu posso fazer para tornar esse momento um ponto de virada na minha vida, né? Então essa é uma boa forma. E aí ajuda muito, também ajuda muito, 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 o sexto empoderador, que é a virtude da transcendência, né? Transcendência. Transcendência tem muito a ver com espiritualidade, né? Transcendência é a gente acreditar ou perceber ou sentir que existe algo maior do que todos nós, né? Que existe uma inteligência maior, né? Que pode ser Deus, se faz parte da sua crença, mas se não faz parte da sua crença, dê o nome que você quiser dar. Natureza, a natureza é sábia, o universo é inteligente, o universo é sábio, né? A vida é inteligente. Então, entender isso, que existe uma inteligência maior do que nós, né? Existe algo muito maior do que nós, no qual nós todos fazemos parte e estamos todos conectados, né? Então, ter essa percepção é a virtude da transcendência. Quando a gente consegue enxergar as coisas de forma sistêmica, né? Transcendendo o nosso mundinho ali mundano, físico, material, né? E consegue nos elevar, isso nos dá uma força muito grande para a gente fazer o que a gente precisa fazer, para a gente ter a esperança que a gente precisa, para correr atrás dos nossos sonhos, para superar a adversidade, o problema, a crise, né? Então ajuda demais, né? E se você tem uma religião, se você tem uma fé, essa fé vai te ajudar muito. Não importa qual seja, né? Cada um tem o direito de escolher as suas crenças religiosas, né? Ou a sua espiritualidade. Muita gente hoje fala assim, eu não tenho religião, mas sou espiritualizado, né? Ou seja, eu tenho essa percepção de sentido, de um propósito maior, de transcendência, de que a gente faz parte de algo maior, estamos todos conectados, né? Que todos somos um. Então, isto é o sentimento de transcendência, a percepção da transcendência. Isso ajuda demais a gente a ter força para viver, a ter fé, ter a esperança, né? E não desistir, não se sentir só, não desistir. Então é muito importante a gente cultivar isso, né? E às vezes a gente até tem as nossas crenças, mas a gente fala, puxa, mas eu estou tão desconectado disso, né? Eu estou tão focado só em trabalho, ou só no meu relacionamento, né? E estou me esquecendo desse lado. Então essa dimensão, né, espiritual também faz parte da nossa vida, né? E é importante a gente estar equilibrado. A gente tem que ter equilíbrio. Dimensão física, trabalhar o nosso corpo, né? Alimentação, atividades físicas, né? A nossa mente, a parte emocional, mental. Então, com psicologia positiva, com meditação, né? Com trabalhando gratidão, trabalhando amor, trabalhando esperança. E também a parte espiritual, né? Corpo, mente e espírito, para que a gente esteja
equilibrado, saudável, né, e tenha bem-estar. Nós falamos sobre todos os pontos aqui. Eu acho que te ouvir falar, eu acho que é engrandecedor, assim, enriquecedor. E para você, eu quero fazer uma última pergunta, assim, para você que com certeza já tem muito mais sabedoria do que eu, do que muitas pessoas que estão aqui, porque já trabalha isso em você e já passa esse conhecimento para tantas pessoas, já tem essa troca. Qual é o maior desafio, né? Porque pode parecer que, poxa, mas ele, para ele que já trabalha com isso, é tudo tão mais harmônico, tudo tão mais fácil, mas com certeza existe um desafio, existe algo que você queira melhorar, algum ponto que você sente em você mesmo que ainda precisa evoluir mais. Você, como ser humano, agora, aonde você sente nesse ponto que é mais desafiador na sua vida? Ah, agora é uma pergunta pessoal agora. Para mim, É, o que que é mais desafiador? Olha, sempre para mim, que parece que, poxa, ele já encontrou a solução, ele já sabe tudo. Mas é importante, acho que a gente humanizar e falar, poxa, mas ele também tem os desafios dele, né? Para ele tem algum momento também que é difícil, por mais que ele já conheça tudo isso, que ele já se estude, né? E já busque isso há mais tempo do que outras pessoas. Eu fico curiosa de saber. olha, acho que para mim o desafio sempre, desde criança, foi vencer o medo, né? Vencer o medo. Então, como eu falei, eu nunca fui uma criança lá junto com os meninos e tal, que faziam coisas arriscadas. Eu aquele que não fazia nada errado porque eu tinha medo. Né? Ah, e se a gente for pego? E se não sei o quê? E se meu pai... Então eu fazia tudo certo, não sei se era por consciência do que era correto, eu acho que era por medo mesmo de não ser pego e tal, né? E eu sempre tive medo. Então, é, não faço nenhum tipo de esporte radical, nunca pulei de paraquedas, nunca pulei de bungee jump, né? Essas coisas. Então, assim, sempre foi um medo, né? Enfrentar esse medo. E eu acho que isso se agrava com duas características. A primeira é a timidez, uma personalidade mais introvertida que eu tenho desde sempre, né? Desde que eu nasci, sou mais introvertido e tímido. A segunda é a cultura japonesa. Sou descendente de japonês e a cultura japonesa já é mais introspectiva, né? Já é mais fechada, né? Não é extrovertido como a cultura italiana, por exemplo, né? Então, eles já são mais contidos, já são reservados, são fechados. É, não é comum demonstrar amorosidade nem por palavras, né? Tem um pai japonês mesmo, não fala eu te amo pro filho, e também não abraça fisicamente. Então, né, expressar o amor é uma coisa, já é um bloqueio que o japonês ou muitos orientais têm. Então, eu já venho dessa cultura, né? E fui crescido dessa maneira, associado à minha timidez, né? Então, eu acho que vencer o medo sempre foi uma grande dificuldade para mim. E eu tinha dificuldade de falar conversar com as pessoas quando eu era criança, quando eu era adolescente. Na adolescência, você sente mais isso, porque daí você entra na fase, né, que os meninos começam a se interessar pelas meninas e tal. E aí eu não conseguia conversar com uma menina, então eu tinha muita dificuldade, né? Eu nunca conseguia iniciar uma conversa com ninguém, que eu um estranho, né? Homem ou mulher, eu não conseguia iniciar uma conversa, né? Então, quem me vê hoje fala, puxa, mas hoje você faz live, hoje você dá palestra, hoje você dá Mas é, curso, dá treinamento, né? E eu trabalho com isso, eu trabalho me expondo, né? E as pessoas vêm hoje, não imaginam, né, que eu sou assim, ou que eu sempre fui assim, desde criança e tal. Mas isso é uma coisa que eu tive que vencer bem gradativamente. Então, fui me trabalhando, né, me trabalhando, e é aquilo que eu falei da coragem, é enfrentar o medo. Porque o medo não deixou de existir. Continuo tendo medo das coisas, mas eu já não deixo mais paralisar. Então, se eu enxergo um propósito nisso que eu estou fazendo, né? Se eu enxergo que tem um propósito maior nisso que eu estou fazendo, eu vou lá e faço com medo mesmo, né? E uhum. aí eu acho que isso que eu falei da transcendência ajuda muito, a espiritualidade ajuda muito a enfrentar o medo, porque daí eu chego e falo, eu vou fazer porque eu acredito num propósito maior. Então, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço, né?
entrega, confio, vai dar certo. O universo quer que dê certo, porque é algo positivo para a humanidade. É algo que vai fazer bem para as mulheres, né, do Brasil, então vai dar certo, né? E eu confio que o universo vai me ajudar. Então, aí eu me jogo nisso. E é assim que eu, que eu enfrento o meu medo. Obrigado por abrir um pouquinho dos seus medos aqui com a gente, né? Eu acho que nem sei se eu deveria ter feito uma pergunta Eu tão achei pessoal. ótimo, achei ótimo. E eu acho que nosso tempo acabou passando tão rápido que até passamos o nosso tempo de live aqui, mas eu poderia estar conversando aqui com você por horas e horas. Acho que são assuntos inesgotáveis, né? Quando o que fala, né, do ser humano, acho que as virtudes, as maneiras da gente crescer. Então, primeiro eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Acho que é tão bonito, né, ver alguém disposto a ajudar o outro, a se conhecer mais. E eu vejo em tudo que você faz, né? Você faz com amor, com dedicação. É nítido que esse é o seu propósito, que você está no caminho certo. E parabéns por você se disponibilizar, né, a estar aqui com a gente nesse tempinho. É uma honra para mim te receber aqui. Eu já te admirava. Vou continuar aí te seguindo. Olha, para as pessoas que estão aqui, são todas convidadas também a seguirem o Helder nas redes sociais, os cursos que ele dá nas palestras, nos vídeos. Com certeza vocês vão se encher aí de sabedoria, vão se engrandecer com os conhecimentos dele. Então, obrigada mais uma vez. Eu quero que a gente finalize aqui com um print, ó. Vou dar um print da tela Ah, e vou postar. Também quero que vocês aqui que participaram aqui, que estiveram com a gente, também comentem lá no feed o que acharam, quais foram os maiores aprendizados. Deem print na tela também, hein? 1, 2 e... Tchau! é... Aê! Olha, Karina, eu quero te agradecer, então, foi uma honra, né, participar, obrigado a todas as mulheres, né, pessoas que assistiram, nos acompanharam, aí foi uma honra, né, participar, eu já te admiro muito, há muito tempo, né, e você tem uma história, assim, de vitória, que é incrível, né, porque você, tudo que você faz, você é bem-sucedida, né, e tudo que você faz dá certo, né, então, são características que eu falei da garra e de você usar, com certeza, todos esses empoderadores, com certeza você utiliza, né? E por isso é que está dando certo, né? Então, é uma honra muito grande aqui fazer parte desse movimento, né? E vou continuar contribuindo aí com o que vier para frente do movimento. Quero convidar as pessoas que estão assistindo aí a me seguir no Instagram, quem não segue, né? @eldercamei. E terminando aqui, eu vou abrir uma outra live ao vivo só para falar algumas coisinhas que eu quero dar um presente. Hoje é o último dia do Outubro Rosa e eu quero dar um presente aí para as mulheres que estiverem assistindo. Ó, Tá bom? estão todas. Não, podem continuar. Eu vou para lá para sua outra live, então. Obrigada novamente. Obrigado. Viu? Um ótimo domingo, ótima semana, ótima vida aí para você todos os dias, viu? Gratidão igualmente para você e para todo mundo que está assistindo. Tchau.